Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro meeting de oncologia da ciência ao mundo real. Esse título não é por acaso, a ideia é que em todos os nossos encontros, porque esse é só o primeiro, nós teremos 4, a gente tenha sempre uma visão teórica aliada a uma visão prática. E para esse primeiro encontro, a gente tem convidadas muito especiais, e eu vou apresentar para vocês a primeira, que vai ser a nossa primeira palestrante, que é a doutora Carla Prado. A doutora Carla Prado vai falar para nós sobre intervenção nutricional na oncologia, a jornada do paciente. A doutora Carla Prado é nutricionista, professora da Universidade de Alberta, no Canadá. Ela foi recentemente conhecida como uma das pessoas mais influentes com menos de 40 anos no Canadá, recebendo o prêmio Top 40 Under 40. Ela é uma líder mundial no assunto, tendo produzido mais de 150 publicações amplamente citadas neste tema de hoje. Então, doutora Carla Prado, a gente está muito feliz e honrados de tê-la aqui conosco. Fique à vontade para começar essa aula e muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Vou só organizar minha palestra antes de eu começar a falar para eu não me confundir. Bom, muito obrigada pela apresentação, obrigada a todos por estarem nos assistindo, é realmente um prazer, obrigada também a Nestlé Health Science pelo convite, porque realmente eu gosto muito de falar sobre esse tema e fornecer um embasamento científico sobre a importância da intervenção nutricional na oncologia, focando nessa questão da jornada do paciente. Então, aqui são meus disclosures. E eu gostaria de iniciar falando sobre a importância do catabolismo acelerado para pacientes com câncer. Nós sabemos que o câncer é uma doença caracterizada por esse catabolismo acelerado, não somente causado pelo tumor, mas também pela produção de citocinas, por essa inflamação sistêmica que está associado, que afeta vários órgãos no corpo, leva a disfagia, leva a anorexia, leva a perda de peso corporal, perda de massa muscular. Esses pacientes podem desenvolver desnutrição, caquexia, e também o tratamento quimioterápico ou tratamento radioterápico estão associados a esse catabolismo. Então, eles levam a essas condições clínicas. E nós sabemos que a prevalência de desnutrição no câncer ela é muito alta em todos os tipos de câncer. Esse foi um estudo feito pelos meus amigos no Brasil, mostrando que aproximadamente 45% de pacientes hospitalizados eles têm desnutrição. E como eu disse novamente, essa desnutrição ela é altamente prevalente em vários tipos de câncer, até mesmo pacientes com estágio inicial de câncer apresentam uma prevalência alta de desnutrição. E uma das características da desnutrição no câncer é a baixa massa muscular. Na verdade, a principal característica da desnutrição no câncer. E essa baixa massa muscular, ela está relacionada a uma variedade de desfechos clínicos desfavoráveis. E nós sabemos também que ela é um fator independente que prediz o menor tempo de sobrevida. Na verdade, esse estudo, pacientes com câncer coloretal, mostrou que somente a massa muscular foi capaz de se relacionar ou de ser associada com menor tempo de sobrevida. Até mesmo a avaliação subjetiva global, na análise multivariada, não foi associada ao menor tempo de sobrevida. Então, realmente, a baixa massa muscular ela é muito importante. Eu sempre mostro esse slide nas minhas palestras para mostrar que essa baixa massa muscular ela é uma condição escondida. Então, às vezes, para nós nutricionistas, isso é algo óbvio, mas para muitos profissionais da saúde, até mesmo para pacientes, isso não é óbvio. Então, nós sabemos que essa baixa massa muscular, ela está presente em pacientes com peso normal e até mesmo em pacientes com obesidade severa. E muitas vezes é muito difícil para nós diagnosticarmos a obesidade ou a desnutrição, a baixa massa muscular em pacientes com obesidade. Então, é realmente uma condição escondida. Então, esse é o que a gente fala do fenótipo da obesidade sarcopênica. E tanto é que, por exemplo, esse estudo mostrou, eles estudaram a prevalência da desnutrição, a ingestão
alimentar em pacientes com obesidade que estavam hospitalizados. E o que eles mostraram? Se vocês olharem a distribuição do IMC e a prevalência de readmissão, de mortalidade de 30 dias, de mortalidade de 90 dias, vocês podem ver que em pacientes com obesidade, a prevalência desses desfechos clínicos foi alta. Mas, apesar disso, a obesidade não foi identificada como desnutrição. E 28% das pessoas com obesidade, eles estavam ingerindo menos que 25% das refeições. E 70% de pessoas com obesidade, então desses pacientes com obesidade que também tinham desnutrição, eles não estavam recebendo suplementos. Então isso realmente mostra que pacientes com obesidade, eles podem ser negligenciados, e com certeza a grande maioria desses pacientes que eram obesos e desnutridos tinham obesidade sarcopênica, apresentavam a baixa massa muscular. E não somente a baixa massa muscular, mas a perda da massa muscular durante a trajetória do câncer, ela também prediz desfechos clínicos. Esse foi um estudo mostrando que a perda de massa muscular em pacientes com câncer coloretal metastático foi associado tanto ao menor tempo de sobrevida, como também à sobrevivência livre de progressão, como ao menor tempo de sobrevida. E nós estudamos e fizemos vários estudos também estudando essa questão da toxicidade da quimioterapia. Então, qual seria a relação entre a baixa massa muscular e a toxicidade da quimioterapia? Então, nós sabemos que para a maioria dos medicamentos quimioterápicos, a quantidade de dose ela é administrada baseado na área de superfície corporal. E essa área de superfície corporal, na maioria das vezes, ela só considera a altura e o peso dos pacientes, em outros fatores também, mas a altura e o peso é o que eles levam em consideração. Então, se a gente considerar esses dois pacientes que têm exatamente o mesmo peso, a mesma altura, consequentemente o mesmo IMC e a mesma área de superfície corporal, esses pacientes estariam recebendo a mesma quantidade de medicamento quimioterápico. Mas a nossa hipótese inicial, em 2007, foi a primeira vez que nós estudamos isso, era que pacientes com baixa massa muscular iriam apresentar uma maior a prevalência, a incidência de dose limite de toxicidade, ou toxicidade dose limitante, que leva ao atraso no tratamento, à redução da dose quimioterápica, ao término do tratamento, à hospitalização e à morte. Isso porque difícil para esses pacientes de lidar com esse estresse, que seria a quimioterapia, mas também porque a maioria das drogas quimioterápicas ela é metabolizada pela massa magra, que inclui a massa muscular. Então, esses pacientes recebem uma quantidade muito grande e eles não conseguem metabolizar esse medicamento. Então, vários estudos, na verdade, confirmaram essa hipótese. Esse foi um estudo mais recente, um estudo pequeno, mas que mostrou que a dose limite de toxicidade, então essa toxicidade severa que não confere nenhum benefício a pacientes com câncer, pacientes com baixa massa muscular, a prevalência de dose limite de toxicidade foi 57% pacientes com baixa massa muscular, comparado a apenas 8% com aqueles pacientes que tinham massa muscular normal. E, como vocês podem ver, a baixa massa muscular foi o único fator na análise multivariada que se correlacionou com a dose limite de toxicidade. Isso é um estudo isolado, mas vários estudos confirmaram essa hipótese. Esses estudos foram publicados individualmente, estão apenas combinados nessa figura, e aqui vocês podem ver que a prevalência de pacientes exibindo essa toxicidade severa foi muito mais alta em pacientes com baixa massa muscular comparado com aqueles com massa muscular normal. Então, isso foram estudos feitos em pacientes com tipos de câncer diferentes, com fármacos ou medicamentos diferentes, alguns deles são os mesmos medicamentos, mas são estudos publicados individualmente, realmente mostrando que consistentemente a baixa massa muscular leva a essa toxicidade severa. E a perda da massa muscular também leva à toxicidade severa. Aqui nós podemos ver que pacientes que perderam 2 ou mais por cento da massa muscular, eles desenvolveram ou apresentaram maior dose limite de toxicidade durante o tratamento quimioterápico. Esses são pacientes com câncer coloretal. E aqueles pacientes que não responderam ao tratamento e receberam um tratamento subsequente, aqueles que perderam 2% ou mais da massa muscular, eles receberam a redução da quantidade de dose. Então, eles estavam recebendo menor dose do que eles deveriam receber.
Esse foi um estudo que nós fizemos em pacientes com câncer de mama, com estágios 2 ou 3 de câncer de mama. O que nós mostramos é que não somente a massa muscular, então a quantidade de massa muscular, mas a mioesteatose, que seria a qualidade da massa muscular, também está correlacionada com a toxicidade da quimioterapia. Nesse caso, nós avaliamos a intensidade de dose relativamente baixa. Então, seria a quantidade de dose que os pacientes receberam em relação à dose que eles deveriam receber, que está associada, essa dose baixa está associada à redução da dose e também no atraso do tratamento. Então, como vocês podem ver, tanto a mioesteatose como a gordura visceral aumentada também se relacionaram a intensidade de dose relativamente baixa. Então, esses pacientes tiveram maior chance de receberem menor quantidade de droga quimioterápica. Então, esse conceito da mioesteatose pode ser observado nessa figura, seria um músculo totalmente infiltrado de gordura. E não só isso é importante, mas esses pacientes que receberam intensidade de dose relativamente baixa, meu slide não está mudando, gente, só um pouquinho. Não sei por que o meu slide não está... Aí. Esses pacientes que receberam essa intensidade de dose relativamente baixa, eles tiveram um menor tempo de sobrevida e uma maior incidência de morte específica por câncer. Então, eles não estavam recebendo a quantidade ideal porque eles tinham a baixa massa muscular, então eles estavam desnutridos. E o que aconteceu? O tempo de sobrevida foi afetado por isso. Então, isso realmente contextualiza a importância da nutrição. Essa perda da massa muscular e a desnutrição, elas ocorrem ao longo de toda a trajetória do câncer. Então, nós temos, por exemplo, durante o pré-diagnóstico do câncer, o tumor já está produzindo citocinas, já está levando à degradação muscular inicial. Durante o diagnóstico, nós sabemos que esse tumor ele é biologicamente mais agressivo, então nós temos uma progressão na degradação muscular. Se esses pacientes recebem cirurgia, a cirurgia está associada também à progressão da degradação muscular, mesmo que de forma aguda, e de gordura subcutânea. E dependendo do estágio do câncer, esses pacientes podem recuperar, então aqui nós teríamos a restauração e a manutenção dos tecidos corporais, ou eles podem receber tratamento adjuvante, até mesmo neoadjuvante, de qualquer forma, leva a perdas drásticas da massa muscular e da gordura subcutânea também. E se esses pacientes não recuperarem, eles teriam a recorrência do câncer, que está aumentando a chance deles desenvolverem a caquexia, ou, infelizmente, a maioria desses pacientes, nós sabemos, podem até vir a óbito se o câncer não for tratado. Então, todos esses momentos nessa figura são momentos pertinentes para o tratamento nutricional. Então, nós devemos considerar que como oportunidades, janelas de oportunidades para nós estimularmos o anabolismo através da intervenção nutricional dos pacientes. E esse cuidado nutricional, ele deve ser imediato e ele deve ser contínuo. Para exemplificar, como vocês podem ver, eu adoro usar a analogia, eu vou mostrar dados de pacientes, por exemplo, hospitalizados, e nós sabemos que pacientes que são hospitalizados e acamados até 10 dias, eles podem perder até 1,5 quilos de massa muscular. Então, se a gente tem um paciente que foi internado na última quarta-feira, nesse sábado, essa pessoa pode perder até 1,5 quilos de massa muscular. Pense no pedaço de carne de 1,5 kg, gente. Então, com certeza, é uma quantidade muito grande de massa muscular que esses pacientes podem perder. Se a gente pensar na quantidade de tempo que a gente precisa para ganhar, para reverter essa perda, com certeza é algo assim, não tem nem como comparar, porque nós temos 10 dias de perda de 1,5 kg e estudos em idosos saudáveis, por exemplo, mostram que esses idosos saudáveis recebendo intervenção de exercício aeróbico e de resistência, eles demoram até 12 semanas para ganhar pouco mais de 0,5 quilo de massa muscular. Então, isso é muito importante nesse contexto da nutrição, porque nós devemos prevenir a perda. Minha outra analogia, é o de desmatamento florestal. Então, essa perda da massa muscular, ela é como se fosse um desmatamento florestal. Então, é muito mais fácil nós prevenirmos a perda do que a gente reflorestar. Então, eu acho que isso é muito importante. Novamente, esse cuidado imediato e contínuo durante toda a trajetória do câncer.
E o papel da nutrição para prevenir e tratar a crise catabólica realmente é fundamental, porque com certeza nós temos vários fatores levando à perda da massa muscular, mas a quantidade e a qualidade de nutrientes, ela é com certeza essencial para mantermos o estado nutricional e mantermos essa massa muscular dos nossos pacientes. E nós sabemos que, no geral, o suporte nutricional individualizado melhora o estado clínico dos pacientes. Esse não foi um estudo específico com câncer, feito em pacientes com câncer, mas há uma grande proporção de pacientes, acredito que praticamente 400 pacientes nesse estudo tinham ou apresentavam, eles tinham câncer. Então, foi um estudo com mais de 2.000 pacientes. E como vocês podem ver, o suporte nutricional individualizado melhorou o tempo de sobrevida desses pacientes. E não somente no contexto em geral, mas no contexto específico do câncer, a gente também sabe que isso é verdadeiro. Esse foi um estudo feito observando que o aconselhamento nutricional em pacientes com câncer coloretal metastático que estavam recebendo a quimioterapia melhora o tempo de sobrevida. Vocês podem ver as curvas de sobrevida nessa figura. Então, o que isso nos diz? Que a nutrição melhora a eficácia do tratamento antineoplástico. Então, esses pacientes estavam recebendo quimioterapia. Então, esse aconselhamento nutricional, com certeza, otimizando o estado nutricional dos pacientes, melhora a eficácia do tratamento com impacto nos desfechos clínicos dos nossos pacientes. Novamente, pensando na questão da trajetória, a pré-reabilitação também é muito importante. Pré-reabilitação nutricional diminui o tempo de internação hospitalar. Essa foi uma meta-análise mostrando que vários estudos combinados mostraram que essa pré-reabilitação pode diminuir até 2 dias o tempo de internação de pacientes com câncer. Então, isso é muito importante para nós. E eu vou mostrar agora 2 estudos que foram publicados no mesmo número da revista Clinical Nutrition, feitos pelo mesmo centro, mas em pacientes diferentes. Esse primeiro estudo, ele foi feito com pacientes que estavam em risco de desnutrição, então eram pacientes que receberam cirurgia para câncer de estômago, eles receberam um suplemento nutricional oral após pós-operatório. Então, aqui vocês podem ver que depois de 3 meses de intervenção, a prevalência da baixa massa muscular foi maior em pacientes do grupo controle, comparado a pacientes que receberam esse suplemento nutricional oral. Então, esse estudo mostrou que esses 3 meses de intervenção, então o uso de suplemento nutricional oral por 3 meses levou a uma diminuição da perda de peso, o aumento do IMC, o aumento na massa muscular, diminuição da fadiga e diminuição da perda do apetite desses pacientes. Nesse outro estudo também do mesmo grupo, o que eles mostraram? Também com pacientes desnutridos, que estavam recebendo cirurgia para câncer coloretal, pacientes que receberam suplemento nutricional oral tiveram menor prevalência de baixa massa muscular após 3 meses recebendo essa intervenção nutricional. Então, não somente eles mostraram que houve uma diminuição da prevalência da baixa massa muscular, mas também uma diminuição de modificações quimioterápicas nesses pacientes recebendo suplemento nutricional oral. E essas modificações da quimioterapia que eles mediram nesse estudo foram o atraso, a redução da dose, o término, que foi menor no grupo recebendo a intervenção. Bom, esses resultados são positivos, são bem encorajadores, são excelentes para nós, né, profissionais que acreditam na nutrição, mas eles não são perfeitos. Eu acho muito importante nós discutirmos que nem todos os desfechos clínicos avaliados nos estudos que eu acabei de mencionar foram positivos. Então, a nutrição não alterou todos os desfechos clínicos. Só para ilustrar, por exemplo, esse primeiro estudo que eu falei do Meng et al., ele teve todos esses desfechos, a melhora em todos os desfechos que eu mencionei, mas eles não observaram uma mudança nas taxas de readmissão ou da qualidade de vida desses pacientes. E nesse segundo estudo, eles também não observaram mudança na readmissão hospitalar ou na qualidade de vida. Então, em resumo, esses estudos mostraram mudança no contexto do estado nutricional desses pacientes, então desfechos nutricionais foram positivos, mas desfechos clínicos não foram impactados. E isso, com certeza, gerou muito comentário entre pesquisadores da área e clínicos também, pessoas da prática. E essa é uma das cartas ao editor que esses artigos receberam. E acho muito interessante, porque esses autores, eles falaram que nós devemos contextualizar
esses resultados a respeito ou relacionando com a teoria do ganho marginal, que nós devemos aplicar essa teoria do ganho marginal a intervenções nutricionais para avaliar a eficácia clínica do cuidado nutricional. O que seria essa teoria do ganho marginal? Bom, essa teoria do ganho marginal nos fala que essa intervenção nutricional, por exemplo, nesses 2 estudos, foi feita somente após a alta do paciente. Então, foram ganhos marginais. Mas quando a intervenção nutricional é feita ao longo da trajetória do câncer, então não somente após a alta, mas durante o período pré-operatório, durante o período pós-operatório, esses ganhos marginais, eles têm um efeito cumulativo, levando a ganhos substanciais para os nossos pacientes. Então, acho que isso é muito interessante. E nós também submetemos uma carta ao editor para discutir esses 2 artigos, contextualizando a nutrição, a importância da nutrição para o cuidado de suporte em oncologia. Na verdade, o objetivo nosso, nesse contexto, seria também de melhorar os resultados centrados no paciente. Então, por exemplo, a eficácia do cuidado nutricional, nesses 2 estudos que eu mostrei, pode ser até limitada à restauração do estado clínico. Então, por causa disso, a percepção, porque não teve um impacto em relevância clínica, nos desfechos clínicos que eu mencionei, muitas pessoas podem limitar esse impacto da nutrição. Mas, na verdade, a eficácia desse cuidado nutricional, mudando os desfechos nutricionais, ela é muito apropriada do ponto de vista patogênico da doença. Porque a prevenção e o tratamento da deficiência nutricional, nós já sabemos, como eu revisei hoje, elas beneficiam o tratamento geral do câncer, não somente promovendo a reposição de estoques. E outra analogia é que nós devemos realmente olhar para a floresta ao estudar a árvore. Então, ter essa visão do geral do que nós estamos tratando, das mudanças, do impacto do suporte nutricional, ao invés de focar em detalhes. E eu não tenho tempo, infelizmente, de falar de todos os nutrientes específicos, a importância dos nutrientes também para essa melhora do estado nutricional dos nossos pacientes, mas nós sabemos que, comparado somente com suplementos nutricionais orais que têm um alto teor de energia, aqueles suplementos que têm uma quantidade alta de proteína e também têm nutrientes específicos, como, por exemplo, ácidos graxos ômega 3, eles têm um impacto maior. Essa foi uma meta-análise avaliando a questão da mudança, o ganho de peso em pacientes com câncer, e aqui vocês podem ver que somente esses suplementos não tiveram uma mudança significativa, mas suplementos com alto teor de proteína e com ácidos graxos ômega 3 levaram à melhora do peso corporal desses pacientes. Esse foi um estudo feito por amigos do Brasil, também mostrando que a suplementação, por exemplo, de ômega 3, ela não somente ajuda a manter o estado nutricional, mas ela reduz sintomas de impacto de quimioterapia. E esses pacientes também tiveram uma diminuição da miociatose. Então, pacientes que estavam no grupo controle tiveram um aumento da miociatose depois, né, ao longo da trajetória do câncer. Então, esse foi um estudo feito em pacientes com câncer cervical, e eu acho muito interessante, porque realmente mostra o impacto de nutrientes específicos, como o ômega 3, na qualidade da massa muscular. E, no geral, nós sabemos que intervenções nutricionais, elas beneficiam desfechos clínicos, elas diminuem o custo dos tratamentos. Então, existe não somente esse aumento do peso, ou a estabilidade do peso para os nossos pacientes, mas está relacionada à diminuição da interrupção do tratamento oncológico, ao aumento da resposta ao tratamento e à diminuição dos custos ao sistema de saúde. Então, ela realmente é eficaz para tratar a crise catabólica que nossos pacientes são submetidos ou vão estar em risco durante toda essa jornada do câncer. E vale lembrar que o papel do nutricionista é realmente essencial para cuidar desses sintomas e realmente para oferecer nutrições, uma intervenção nutricional alvo para esses pacientes. Esse foi um estudo prospectivo mostrando essa questão de quão severos os sintomas dos pacientes são durante todo o tratamento no câncer e até mesmo antes deles receberem quimioterapia. Vocês podem ver aqui a prevalência da diminuição do apetite, dessa questão da saciedade aumentada por esses pacientes, que foi bem alta até mesmo antes da quimioterapia. Então, o que isso nos diz? Todos esses sintomas de impacto da
do estado nutricional, ou sintomas de impacto nutricional, eles são importantes, e nós, como nutricionistas, devemos contextualizar essa questão da parte sensorial, da ciência sensorial, e como a gente pode fornecer intervenções que vão realmente abranger esse contexto clínico dos nossos pacientes, envolvendo variedade de sabores, textura, volume, baixos volumes. Então, todas essas técnicas que eu posso falar que nós temos podem tratar ou podem minimizar o impacto desses problemas que esses pacientes apresentam, não somente durante e depois da quimioterapia, mas como vocês podem ver, até mesmo antes do tratamento quimioterápico. Então, para concluir, a desnutrição ela é comum, está associada a piores desfechos clínicos, como a pior eficácia do tratamento. A intervenção precoce durante toda a jornada do câncer é essencial para otimizar o estado nutricional. A melhora do estado nutricional está associada à melhora de desfechos clínicos, e a intervenção nutricional direcionada pode aumentar a eficácia da terapia, entre outros desfechos clínicos. Gostaria de terminar deixando com vocês nosso vídeo animado, que já foi traduzido para o português, a versão já está disponível, fiquem à vontade para fazer o download, utilizarem como quiserem, e realmente ensinando, não somente nossos pacientes, mas também outros profissionais da saúde, da importância da nutrição para prevenir e tratar a baixa massa muscular. Muito obrigada pela atenção, e a gente vai responder perguntas mais tarde. Carla, parabéns. Nossa, é sempre um prazer e um presente para nós ter você aqui conosco, trazendo tanta informação de alto nível, qualidade. É um orgulho ter uma nutricionista como você, dividindo todo esse conhecimento com a gente. Pessoal, como a Carla falou, a gente vai ter um espaço logo após a última apresentação para discussão, perguntas. A gente já tem muitos comentários aqui. Vocês podem mandar no chat, fiquem à vontade. E agora a gente vai continuar com uma outra convidada muito especial, que vai trazer um pouco de tudo isso que a Carla nos mostrou de ciência para o mundo real. Então, a gente vai ver aqui um caso clínico de muito sucesso, com uma novidade, inclusive, que a Nestlé trouxe agora, no ano de 2021. Então, aproveitem muito esse momento, mas antes eu vou apresentar a nossa convidada. A Emanuele Borchá é nutricionista, mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutoranda em Ciências Nutricionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e nutricionista do Grupo Oncoclínicas, também no Rio de Janeiro. Manu, é uma honra para a gente ter você aqui. Aproveita para dividir com a gente todo esse conhecimento e toda a sua expertise no dia a dia que você tem aí na tua prática com os pacientes, porque a gente está ansioso para observar um pouquinho disso. Fique à vontade, por favor. Só desativar teu áudio. Ah, tá. Agora Olá. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada por esse convite, a Nestlé Health Science, especialmente a Vitória, por insistir para que eu pudesse apresentar esse caso clínico e também contribuir de alguma forma com a minha prática aí para todos. Então, eu vou apresentar essa aula que tem o papel do nutricionista do diagnóstico ao tratamento. O objetivo, então, é apresentar um caso clínico de intervenção nutricional por 45 dias na prática. Para esse caso clínico, o termo de consentimento foi assinado e o estudo foi aprovado em comitê de ética. Então, para a gente contextualizar esse assunto, sabemos do impacto negativo que a desnutrição tem para o cenário do paciente oncológico, como já demonstrado, perda da função muscular, perda da autonomia e, consequentemente, isso vai impactar na qualidade de vida do paciente oncológico e ainda na possibilidade desse paciente receber tratamento, então, maior ocorrência de eventos adversos pode levar a interrupções do tratamento e também diminuição desse benefício dessa terapia oncológica. E ainda assim, readmissões hospitalares, bem como readmissões hospitalares na maior parte das vezes prolongada devido a esse comprometimento do estado nutricional.
e de toda forma isso vai impactar na sobrevivência desses indivíduos, né? Sobretudo numa sobrevivência sem qualidade de vida, que não é o que os pacientes oncológicos desejam. A desnutrição, bem como a caquexia, é altamente prevalente, encontrada também no cenário da doença não metastática. Na doença metastática, isso é ainda pior, mas é muito frequentemente encontrada, então, nesse cenário, e ainda mesmo quando identificada, a desnutrição muitas vezes ela não muitas vezes ela é negligenciada, né? Porque muitos pacientes às vezes não passam ou não recebem esse suporte nutricional de maneira adequada. Como nesse estudo que foi realizado na França, onde até numa amostra de 1.900 pacientes em 22 centros de oncologia, eles identificaram que 42,4% dos pacientes desnutridos não recebiam suporte nutricional adequado. E mesmo assim, quando oferecido esse suporte nutricional, estudos como nessa revisão sistemática com meta-análise demonstra que muito provavelmente ainda os baixos resultados clínicos e nutricionais que são investigados, como, por exemplo, ganho de peso, ganho de massa muscular, em geral, eles não são alcançados porque as metas nutricionais não são atingidas. Se no cenário de estudo isso acontece, imagina muitas vezes na nossa prática, né? Então, sabemos que, mais recentemente, a ESMO tem na sua diretriz chamado a atenção, então, para um foco específico em atingir essas demandas calóricas e proteicas desses pacientes. Sabemos que a ingestão alimentar do paciente oncológico muitas vezes é reduzida, e as causas dessa ingestão alimentar reduzida são diversas. Isso vai contribuir para o desgaste progressivo, além de todo o cenário, né, da doença e dos impactos metabólicos que a doença causa. Diante disso, então, é imperativo corrigir essas demandas nutricionais desses indivíduos. Sabemos que o cuidado nutricional é uma estratégia adjuvante no tratamento do câncer e que, quando feito de maneira assertiva, a nutrição adequada, ela muda o prognóstico do paciente. Então, esse relato de caso, ele consiste de um paciente do sexo masculino, com 66 anos de idade, apresentava hábitos de vida como sedentarismo e uma história clínica pregressa de hipertensão controlada. Esse paciente, ele interna, então, com um quadro de neoplasia obstrutiva em válvula iliocecal, com estadiamento clínico 3, e então ele é submetido à cirurgia, ileostomizado, ele evolui com complicações pós-cirúrgicas, permanecendo internado por 25 dias. Ele chega para consulta com um oncologista, então, aos 60 dias pós-operado. Nesse mesmo dia, esse paciente é encaminhado ao serviço de nutrição. Sabemos que o ideal é que esse paciente seja identificado e triado o mais precocemente possível do seu diagnóstico, né? Então, o momento oportuno, né, sempre deveria ser aqui, talvez, no mínimo, na alta hospitalar. Esse paciente, em decorrência do seu estadiamento clínico, ele teve indicação de terapia adjuvante com capecitabina e oxaliplatina. Lembrando que todo paciente deve ser triado, né? Então, esse paciente ele foi triado, e através da avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente, então nós obtivemos os seguintes dados. Ele apresentava uma perda de peso grave com perda de peso aguda, isto é, nas últimas semanas, o IMC de 14,66, apresentava sintomas como diarreia e fazia uma menção à bolsa de ileostomia, apresentava uma ingestão alimentar reduzida, e ainda passando a maior parte do tempo na cama, demonstrando, então, uma diminuição aí da sua funcionalidade, né? Na avaliação do componente profissional, ele apresentava-se sem estresse, com déficit moderado de estado muscular e de gordura, e ainda apresentando edemas de membros inferiores. Esse paciente, então, ele foi classificado como gravemente desnutrido, com um score de 19 pontos, lembrando que sempre que o paciente tem um score maior do que 9 pontos, ele deve ser encaminhado para uma avaliação nutricional completa, para, então, corrigir essas demandas. Então, na avaliação nutricional, ele apresentava-se desidratado, com dermatite escamosa e ainda palidez das conjuntivas. No exame laboratorial, apresentava uma anemia, uma albumina de 2,9 e uma proteína C reativa de 0,51, bem como também uma hipovitaminose D.
através com a albumina e a proteína C reativa, pôde-se calcular a inflamação sistêmica pelo score prognóstico de Glasgow modificado. Esse paciente ele foi classificado, então, com bom prognóstico. Ele ainda apresentava queixas como diarreia Bristol 7, bolsa de ileostomia não acoplada à pele, muito provavelmente em decorrência do seu estado de desidratação e de desnutrição, porque ele já havia sido orientado por profissional especialista em ostomia. Insônia, porque ele não conseguia dormir com a bolsa de ileostomia, devendo, né, higienizar a todo momento. Medo de comer apesar do apetite, porque ele comia, apresentava alto débito aí, então, dessa ileostomia. Obviamente, fadiga e irritação por todo o cenário. Na avaliação alimentar, né, ele negava a disfagia, que é muito comumente encontrada em pacientes gravemente desnutridos, né, a disfagia sarcopênica. Ele negava o uso de suplementação nutricional, lembrando que ele estava há 60 dias operado. Ele apresentava uma ingestão alimentar aí de 708 quilocalorias, correspondente a 17 quilocalorias dias, se a gente pensar numa necessidade de 30 quilocalorias dias, e um alvo proteico de, no mínimo, 1,5 estipulado para ele, mas com uma meta de atingir 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Lembrando que pacientes idosos, especialmente sedentários, tendem a ter uma resistência anabólica e, por isso, requerimentos maiores de proteína são necessários. Então, esse paciente ele tinha uma ingestão calórica de 50%, uma ingestão proteica em torno de 63% e de ômega 3 de 6%, demonstrando, então, critérios etiológicos de desnutrição, né, como baixa ingestão alimentar. Lembrando sempre que todo paciente que tenha ingestão alimentar reduzida tem indicação de receber terapia nutricional oral como estratégia para corrigir essas demandas alteradas. Na antropometria, ele apresentava um IMC de 14,66 e uma perda de peso grave de 20%. Então, com esses dois indicadores aí, nós então podemos dizer que esse paciente ele tinha caquexia, apresentava um perímetro da panturrilha de 26,3. O perímetro da panturrilha, ele é um marcador de massa magra no idoso, é representativo de massa magra, e também apresentava uma baixa força, né? Através da dinamometria, pôde-se observar, então, que provavelmente ele tinha uma provável sarcopenia. E se a gente considerar para os critérios de sarcopenia uma baixa força muscular, juntamente com um baixo perímetro da panturrilha, nós podemos, então, chegar a um diagnóstico também de sarcopenia. Obviamente, sabemos que a antropometria não é o melhor método para avaliar a composição corporal, mas a panturrilha é representativa da massa muscular e a dinamometria para avaliar a força. Então, nós temos um paciente com critérios fenotípicos clássicos de desnutrição, caquexia e sarcopenia. Né? Então, nós temos uma triagem positiva para a desnutrição, nós temos critérios etiológicos, como ingestão alimentar reduzida, e também um quadro de desabsorção pela ileostomia diarreico, né? Muito comumente encontrado em pacientes ileostomizados, e também critérios fenotípicos, como perda de peso, perda de massa muscular e também perda de força. Então, nós chegamos a esse diagnóstico. E aí, esse é um momento que eu considero extremamente oportuno, que nós, nutricionistas, temos diante de um paciente oncológico, que é dar a nossa impressão diagnóstica para toda a equipe que assiste esse paciente, porque bem sabemos e apresentado, né, muito bem na aula anterior, que pacientes nutridos têm, né, obviamente, têm desfechos negativos, têm um pior prognóstico, tolera menos o tratamento, e isso vai impactar de maneira substancial aí na qualidade de vida desses pacientes também. Então, no primeiro momento, conforme já citado anteriormente, ele apresentava uma ingestão alimentar reduzida, menor do que 60%. Esse paciente, então, ele recebeu aconselhamento nutricional, foi iniciado terapia nutricional oral com 90 gramas de Nutren Fortify. 90 gramas de Nutren Fortify ofereceu 346 quilocalorias, 27 gramas de proteína e 0,9 gramas de ômega 3.
em 15 dias, então esse paciente ele retorna já com melhora dos sintomas da diarreia, ele retorna com uma melhora da sua ingestão alimentar, conforme podemos observar, mas sabemos que para a gente recuperar o estado mutante, que a gente atinja esses alvos específicos conforme tá sem sinal? Conforme preconizado anteriormente. Então, manteve-se o aconselhamento nutricional, esse paciente ele teve 100% de adesão à terapia nutricional, né? Então, mantivemos a suplementação com 90 gramas de Nutren Fortify. E aí é muito importante, né, que tenhamos em mente que o aconselhamento nutricional é a nossa primeira linha de intervenção, é através dela que a gente conscientiza, educa e envolve o paciente nesse tratamento nutricional, né? Então, é importante essa tomada de decisão junto com o paciente, é importante a individualização, porque cada paciente é único e pode necessitar de correções específicas na sua alimentação, e também, especialmente, porque o aconselhamento nutricional, ele melhora a adesão da terapia nutricional oral, né? O Nutren Fortify, então, ele foi oferecido na dose correspondente a uma dose meia, corresponde aí 90 gramas de Nutren Fortify, ele foi oferecido de forma fracionada, 30 gramas, 3 vezes ao dia. Fracionamento, ele permite o paciente aderir mais à terapia nutricional oral. É uma fórmula hipercalórica, hiperproteica, isenta de lactose, então permite e favoreceu a aceitação e tolerância desse paciente, mesmo ele com uma ileostomia, né? Então, junto com tanto o aconselhamento nutricional mais o Nutren Fortify, permitiu, então, que conseguíssemos atingir 100% das necessidades calóricas, 100% das necessidades de proteína, considerando 2 gramas de quilo de peso dia, e ainda 75% das necessidades de ômega 3. Então, com 45 dias de intervenção nutricional, esse paciente, podemos observar uma melhora nos parâmetros aí do peso, de 40,4 a 45,7, uma melhora nos parâmetros do perímetro da panturrilha, que é um indicador de massa magra, e também uma melhora nos parâmetros de força, tanto pela dinamometria, quanto também pelo teste da cadeira, né? Então, a dinamometria, ela avalia a força de membros superiores, e o teste da cadeira também avalia a força em membros inferiores. São 2 testes simples e práticos para a gente avaliar e acompanhar a evolução desse paciente. Mais uma vez, sabemos que a antropometria não é o melhor método para avaliação de composição corporal, e aí exames mais específicos poderiam demonstrar e comprovar o resultado dos ganhos desse paciente, né? E, então, revisões sistemáticas com meta-análise, né? Essa revisão sistemática com meta-análise teve o objetivo de avaliar os efeitos da intervenção nutricional nos resultados clínicos e nutricionais, especialmente formulações que contêm alto teor de proteína e de ômega 3, vem demonstrando, então, resultados impulsionados, especialmente porque o ômega 3 ele tem uma capacidade anti-inflamatória, então é capaz de melhorar esses parâmetros de inflamação, e o Nutren Fortify é uma fórmula que tem essa característica, sendo hiperproteico, enriquecido com ômega 3. O ômega 3, então, ele tem um papel diferencial aí para o paciente oncológico, como, por exemplo, ele é capaz de, por diversos mecanismos aí, melhorar a resposta inflamatória, como, por exemplo, diminuir aí a produção de citocinas pró-inflamatórias, interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, bem como também diminuir a produção da NF-kappa-beta, e também modular a via da ubictina proteasoma, diminuindo, então, a degradação muscular. E também através da modulação da cascata anti-inflamatória, né, favorecendo, então, a síntese muscular.
E, por fim, é importante, então, que a gente tenha em mente que pacientes, né, desse porte, pacientes oncológicos de maneira em geral, têm necessidades específicas que precisam ser atingidas para que, então, a gente consiga recuperar a massa muscular, recuperar o estado nutricional e, dessa forma, então, possibilitar melhor qualidade de vida e, consequentemente, melhor tolerância a essa terapia oncológica. Então, por fim, o adequado aporte de nutrientes, né, com capacidade de modular favoravelmente a resposta inflamatória, contribui para a recuperação do estado nutricional. O uso de suplemento nutricional oral é recomendado e formulação que contenha maior aporte proteico, ômega 3 e leucina, neste caso demonstrou melhorar o peso, a massa muscular e a força pelos parâmetros avaliados e contribuiu para a gente atingir as demandas nutricionais. E sempre lembrar que o nutricionista ele deve fazer parte dessa equipe que acompanha o paciente durante toda a sua jornada oncológica, porque, de maneira em geral, os pacientes alteram, né, a sua ingestão alimentar ao longo do tratamento e isso vai impactar de alguma forma. Então, o nutricionista é um profissional extremamente importante para melhorar aí os resultados do paciente oncológico. É isso, muito obrigada. Manu, a gente que agradece, tem muitos elogios aqui, parabéns pela tua apresentação e pelo caso, né, que sem dúvida foi um caso de sucesso. Vocês duas aqui fizeram muito sucesso, a gente tem muitas perguntas, eu vou me concentrar para poder fazer a maioria delas para vocês responderem, tá? Então, vou começar com uma que veio para você, Manu, acho que até por conta do caso aí, tá fresquinha aqui. A pergunta é a seguinte: Emanuele, às vezes a gente tem uma preocupação sobre o paciente aderir ou não o suplemento, e você deu uma dose alta por 45 dias para este caso. Qual a dica ou sugestão você poderia dar para nós nutricionistas a respeito de como conduzir para alcançar essa adesão? Então, essa é uma pergunta realmente que vale a pena a gente esclarecer, né? Como bem colocado, eu acho que o aconselhamento nutricional é uma ferramenta extremamente importante para a gente conscientizar o paciente das suas demandas alteradas, né? E exemplificar ao paciente que é preciso corrigir, que quando a gente corrige de maneira assertiva, ele pode ter esse resultado esperado, né? Então, conseguimos aí atingir uma dose meia, oferecendo de forma fracionada em diversas preparações, doces e salgadas, enriquecendo preparações, né, enriquecendo outras formas de preparações, e isso então possibilita maior adesão desse paciente a usar o suplemento nutricional. Perfeito. Acho que isso que você falou do fato de ter um suplemento com essas características, né, com esses componentes importantes para o paciente oncológico, mas também o fato, aliar isso ao fato dele ser sem sabor, faz diferença, né, ao longo da jornada. Agora tem uma pergunta para a doutora Carla Prado, que é a seguinte: qual a diferença de sarcopenia e baixa massa muscular? Bom, então eu brinco que as pessoas elas querem até se matar a respeito dessa definição. A gente sempre usou o termo sarcopenia para definir a baixa massa muscular no câncer, somente até medida pela composição corporal. Mas as pessoas que trabalham na parte de sarcopenia em idosos, elas preferem que esse termo seja utilizado para definir ou para identificar a baixa massa muscular com a baixa a força desses pacientes. Então, é um termo assim, eles preferem que esse termo seja utilizado no contexto de ambas, a baixa massa muscular e a baixa força, comparado com a gente no câncer, que a grande maioria dos estudos só está avaliando a massa muscular. Então, muita gente faz muita confusão, porque acha que quando você vai definir sarcopenia no câncer, você tem que utilizar ambos, a baixa massa muscular e... Então, a definição, por exemplo, do EGSOP, a definição de sarcopenia no idoso. Sarcopenia no idoso, a sarcopenia primária, a sarcopenia no câncer, a sarcopenia secundária, causada pela doença, a sarcopenia primária causada pelo envelhecimento. Então, são diferentes e, inclusive, as diretrizes que nós temos, elas não falam que um paciente com câncer deve medir ambos a força e a massa muscular. Com certeza, se você medir ambos, você vai ter você vai predizer o diagnóstico de uma forma mais
correta, posso dizer assim, porque eu não sei se é curado que fala, acho que é curado, né, que fala. Mas, ao mesmo tempo, você não precisa, porque a definição dessa sarcopenia no câncer é somente a baixa massa muscular. Então, isso é o contexto do uso da palavra. Mas muita gente utiliza essas palavras no contexto, em ambos os contextos, então é importante olhar a metodologia do estudo para ver exatamente se a pessoa está medindo somente a massa muscular ou se elas estão usando definições de critério de idosos nesse contexto. Então, muitas vezes a gente vê estudos de pacientes que têm menos de 65 anos, mas as pessoas têm utilizado definição de sarcopenia em idosos. Então, assim, a gente não sabe quão útil essa definição é para pacientes com menos de 65 anos. Com certeza, a maioria de pacientes com câncer tem 65 anos ou mais. Então, vale lembrar que é importante, né, a gente observar e que a definição de sarcopenia no câncer, por isso que eu sempre falei baixa massa muscular, para diferenciar. O que eu estou falando é realmente a medida da baixa massa muscular, não relacionada necessariamente com a baixa força desses pacientes. Parar de falar que eu estou falando demais. Não, perfeito. Acho que essas são dúvidas que sempre surgem, mas a tua colocação é super pertinente, assim, acho que mais importante do que ficar brigando por essas definições é realmente olhar para esse paciente, independente do tipo de tumor que ele tem, né? Porque você mostrou muito bem a questão da avaliação da composição corporal. E a gente ainda vê o uso do IMC de forma isolada, às vezes, sendo o único parâmetro para fazer diagnóstico. E aí alguns pacientes podem ser deixados de lado ou não ter a intervenção no timing, na hora correta que eles deveriam, né, Carla? Então, é muito bom te ouvir. Obrigada. Agora eu tenho mais umas perguntas, essas não vieram direcionadas, então fiquem super à vontade para responder. A próxima que eu tenho aqui é nutrientes específicos versus suplemento nutricional oral. Quando escolher um ou outro? Vou começar a falar, depois você fala, Emanuele. Então, a questão de nutrientes específicos, eles têm com certeza um impacto, eles são recomendados, mas muita gente pergunta, então, qual que eu devo recomendar para os meus pacientes? Então, essa questão do uso do suplemento nutricional oral, ela deve ser feita quando o seu paciente precisa desse suporte energético, proteico, de outras vitaminas, outros nutrientes. Então, o suplemento nutricional oral é completo em termos de fornecer uma variedade de nutrientes que até mesmo pode substituir, como nós sabemos, as refeições, mas não é o que a gente quer, principalmente para esses pacientes. Mas o contexto é realmente sendo utilizado para fornecer outros nutrientes, não somente nutrientes isolados. Então, se você tem, geralmente nutrientes isolados, seria mais no contexto de atletas, porque os nossos pacientes, na grande maioria, eles precisam desse contexto, desse complemento de proteínas, essa quantidade maior de calorias também, a maioria dos pacientes, e outras vitaminas e minerais que o suplemento nutricional vai ter, mas vamos deixar a nutricionista que está na prática falar mais sobre isso. Na verdade, assim, existem algumas demandas nutricionais do paciente oncológico que muitas vezes só pela alimentação é muito difícil de atingir, né? Então, mesmo você estimulando, orientando, fazendo o manejo dos sintomas, incentivando a consumir grupos alimentares, que é o ideal era que, né, todos os pacientes consumissem alimentos de verdade. Eu sou uma nutricionista que defendo muito isso, né? Mas em muitas situações a gente vê que o paciente não atinge essas demandas nutricionais e não dá para esperar, né? Será que esse mês que vem ele vai conseguir, né? Então, é muito importante a gente corrigir isso, como bem colocado na aula, de maneira preventiva, assertiva, né? Para que não tenha impactos aí a longo prazo, né? Então, na minha concepção, eu considero dessa forma. Existem nutrientes que são difíceis de atingir e que é preciso, muitas vezes, a gente suplementar, e sendo num suplemento mais completo, que ofereça nutrientes, né? Demais nutrientes, que a gente sabe que não é um nutriente, mas né, diversos aí que participa aí né, para oferecer e melhorar a situação nutricional do paciente. Então, eu acho que é isso. Tem até um estudo que eu estou fazendo que chama Prime, é um estudo que a gente tem tentado dar proteína de dois níveis de proteína para os nossos pacientes, e eu comecei com essa questão, vou tentar alimentação, vou ensiná-los a consumir 1 grama ou 2 gramas
por quilograma de proteína. E, gente, foi um desastre, porque todos os meus pacientes, eles imploravam para eu dar para eles suplemento nutricional, para eles atingirem essas necessidades. Então, assim, realmente foi o oposto do que eu esperava. Ao longo do estudo, nós aprendemos que, na verdade, os pacientes, eles pediam para ter o suplemento, que é até mais fácil para eles colocarem, incluir isso na alimentação deles, principalmente para aqueles pacientes que não são aposentados, que têm não tem tempo de preparar os alimentos. Então, isso foi algo que me surpreendeu muito. E para complementar, né, assim, eu concordo plenamente, até porque determinados nutrientes estão numa matriz alimentar, né? Então, se a gente pensar em proteína, a maior parte da proteína vai estar relacionada aí com gordura, que acaba tendo uma digestão mais demorada, com gordura saturada. Então, eu acho que pensar sempre nesse cenário que muitas vezes o suplemento ele facilita a digestão, ele melhora a aceitação daquele nutriente, né, naquele momento, né? Então, acho que sempre é importante pensar dessa forma. Olha, eu acho que está tão bom que não param de chegar perguntas aqui. Mas isso que vocês falaram é uma coisa muito interessante, assim, é uma quebra de paradigma, né? É o paciente aceitar o suplemento e a gente aceitar que tem que dar o suplemento, apesar de sermos nutricionistas e que a gente quer sempre dar o mais fisiológico para ele, né? Mas tem a hora para tudo. Ainda dentro do caso clínico, tem uma pergunta aqui do Jonas Moreira, Manu, para você. O que foi feito para melhorar a diarreia do paciente? Inicialmente, então, foi corrigido os antidiarreicos, foi feito também um módulo de fibra solúvel e foi feita uma alimentação de baixo resíduo, isenta de lactose, com baixo teor de gordura, e, né, que são estratégias nutricionais que funcionam muito, né, quando feito de maneira assertiva. Tá ótimo. Tem uma pergunta aqui também, estou tentando ler os nominhos aqui para falar aí com todo mundo, dar um oizinho para quem está participando. Da Ana Flávia Locatelli. Doutora Carla Prado, se você puder responder, qual o ponto de corte utilizado para DEXA, de sarcopenia, a partir do índice de massa livre de gordura? Índice de massa livre de gordura. Se é que a gente tem. Eu estou tentando traduzir o que é. Será que é o appendicular lean mass? Acho que é isso mesmo. Olha, gente, essa questão do ponto de corte é outra que, se eu tivesse a resposta, eu estava rica. Mas é o seguinte... É a pergunta de $1 milhão. $1 milhão. O que o consenso de caquexia fala, eles utilizam o ponto de corte do Baumgartner, que foi feito numa população com 2 desvios padrões abaixo da média da população saudável. Então, seria 7,26 kg por metro quadrados em homens e 5,45 kg por metro quadrados em mulher. Então, seria o appendicular lean soft tissue, né? Então, seria a massa magra, é só a tradução dos termos que eu não sei, no inglês está certo. A massa magra, né, livre de gordura, eu acho que é isso, nos braços e nas pernas, que seria indexado pela altura ao quadrado. Mas uma das coisas que a gente fala é que realmente, então isso seria população, não é um ponto de corte baseado, né, em câncer, então seria população saudável. Essa questão de ponto de corte tem tanto na literatura, gente, uma coisa que a minha grande amiga, mentora, a doutora Cristina Gonzalez, fala é que realmente esses pontos de corte não têm validação externa. Então, comparar com a população saudável seria o ideal, mas vale lembrar que eles não foram estabelecidos na população brasileira, então nós temos assim que considerar. E tem pontos de corte para a população brasileira já foram desenvolvidos por meu grande amigo Tiago Barbosa, né, Silva, e então, assim, é muito complicada essa questão de pontos de corte. Muita gente utiliza, por exemplo, essa tomografia computadorizada, utiliza os nossos pontos de corte, mas também não tem validação externa. Então, o que nós precisamos é de uma população de referência, e esses pontos de corte seriam estabelecidos de forma, assim, comparando realmente com a população de referência, com adultos saudáveis. Mas, resumindo a pergunta, os números que eu te falei são os números que são utilizados nesse consenso. Vale lembrar que um novo consenso está sendo, eles vão liberar um novo consenso brevemente. Eu não sei se esses pontos de corte serão os mesmos que vão ser sugeridos. Tem também um artigo novo que foi publicado sobre pontos de corte, né, de vários equipamentos, várias técnicas que eu posso mandar para vocês, mas esse é um deles que é muito utilizado, não é somente ele, em outras diretrizes você vai ver outros pontos de corte utilizados. Estou falando que foi mencionado na diretriz de caquexia do câncer, que está definindo como avaliar a baixa massa muscular, independente da caquexia.
Tá ótimo. Cada resposta de vocês é mais uma aula aqui. Ainda nesses pontos de corte, acho que é a mesma explicação que você acabou de dar, Carla, mas eles também perguntaram para a força de pressão palmar. Acho que também porque foi um dos métodos objetivos que a Manu utilizou no caso clínico dela, né? Deixar a Manu responder, então. Na verdade, a gente não tem pontos de cortes específicos, né, para a população brasileira e nem muito menos para a população oncológica, né? Eu acho que a dinamometria, nesse caso, serve apenas para você mensurar e acompanhar a evolução desse paciente, né? Que no teu caso ele evoluiu super bem, né? Pelos dados ali que você apresentou, pelos resultados. Sim, eu vou para uma última... Desculpa, pode falar, Manu. Não, ele dobrou a força, né? Em 45 dias ele dobrou a força, tanto pela dinamometria quanto também pelo teste da cadeira, né? Em membros inferiores. Perfeito. Eu vou para as duas últimas perguntas aqui. Uma é para você ainda do caso clínico e a última para a doutora Carla Prado. Você falou sobre o paciente estar desacoplando a bolsa de ileostomia. Houve algum outro tipo de terapia tópica ou algo assim? Ou isso foi só realmente efeito do suplemento oral? Muito provavelmente seja pelo estado de desidratação que esse paciente não acoplava a bolsa, ele estava realmente bastante desnutrido, desidratado, ele já havia passado com 2 profissionais especialistas em ostomia, e não foi feito nenhuma outra intervenção, né? Apenas imagino que essa correção do estado de hidratação e a melhora do seu estado nutricional possibilitou essa acoplação da bolsa. Tá bom. E a última, da Cláudia Teixeira Santos da Silva, para a doutora Carla Prado. A falta de maiores desfechos não poderia também ser resultado do tempo de intervenção? 3 meses? Cláudia, obrigada pela pergunta, excelente pergunta. Vamos voltar à aula. Mas assim, dá para responder com muita coisa que a gente utilizou, com certeza. Então, a Cláudia está falando dos estudos do Mengerol e Tenerol na Clinical Nutrition, né, que a gente citou hoje. Eu acho que muitos dos nossos estudos de nutrição, a gente deu um tiro no pé, porque nossos estudos tiveram essa janela de intervenção muito curta, e como eu mencionei, realmente não dá tempo nem dessa massa muscular mudar. Você corrige, claro, o estado nutricional, dá para ir corrigindo o estado nutricional, mas para ganhar massa muscular, para você ter esse desfecho, o impacto no desfecho clínico, com certeza demora muito mais tempo. Então, por isso que a gente deve ensinar esse cuidado contínuo para o paciente, mesmo que eles achem, já estou recuperada, já estou depois de 3 meses, muitas pessoas até esquecem se eles tiveram, principalmente estágio inicial do câncer, mas não, tenham tempo. E, gente, pensa nos pacientes com Covid também, tá? Porque a perda de massa muscular é intensa. Então, o que a gente falou hoje aqui, você pode também aplicar bastante para os nossos pacientes que estão sendo curados de Covid. E eu acho que isso é essa questão desse cuidado ser contínuo e durante toda a trajetória. Essa questão dos ganhos marginais, né? E até mesmo, e esses ganhos marginais, no final, são ganhos cumulativos. Mas demora muito tempo para a gente ganhar massa muscular. A gente está aumentando, as nossas técnicas não são capazes, às vezes, de mostrar que ela está aumentando, mas para um aumento substancial são meses. Então, com certeza você matou a charada. Que bom. É uma pena a gente ter que encerrar, mas a gente até passou um pouquinho do horário, porque são muitos elogios, assim, muito bonito de ver 2 nutricionistas, pesquisadoras, que realmente correm atrás de entregar o melhor que podem para os seus pacientes. Então, parabéns para vocês, mais uma vez. Obrigada pela participação. E aproveitar para dizer a todos os participantes que essa live ela vai ficar gravada no YouTube, vai estar disponível para vocês, quem não assistiu ou quiser ainda compartilhar com algum conhecido que não pôde estar presente hoje. E também lembrar que esse é só o primeiro dos nossos 4 encontros, nossos 4 meetings de oncologia da ciência ao mundo real. Então, eu já convido todos vocês para participarem do próximo, que vai ser no dia 30 de junho. Então, queria me despedir aqui das palestrantes e de todos. Muito obrigada a todos, obrigada pelo convite novamente. Obrigada, Vitória. Obrigada, pessoal. Boa noite para todos.